Amanda Bynes era uma criança prodígio que se tornou uma estrela na Nickelodeon, mas teve o seu declínio assistido por milhões de pessoas enquanto a mídia noticiava cada nova polêmica que a atriz se envolvia. Hoje nós vamos falar sobre a história e as polêmicas da Amanda Bynes e sua relação com Dan Schneider, que está sendo alvo de um exposed no novo documentário Quiet on Set. Porque uma estrela teen, ícone fashion, ícone de beleza, se viciou em drogas e tem várias passagens pela polícia. Será que ela se perdeu por conta de tanta exposição na mídia e cobrança da mídia e dos paparazzi? É isso que a gente vai ver hoje. Oi, eu sou a Pamela Ellen e esse é o quadro que ainda não tem nome, onde a gente vai falar sobre polêmicas, sobre famosos subcelebridades, tiktokers, internet, esse tipo de assunto. Se você gosta desse tipo de vídeo, você pode já se inscrever no canal. Esse vídeo aqui deu muito trabalho, então se você já puder deixar o seu like, comentar aqui o que você achou, se você já acompanhava a Amanda Bynes, se você já conhecia essas polêmicas. E sem mais enrolações, bora pro vídeo. Amanda Laura Bynes nasceu no dia 3 de abril de 1986 em Thousand Oaks, Califórnia, nos Estados Unidos. Ela é a mais nova de 3 filhos e cresceu ali num ambiente familiar tranquilo e saudável. Desde muito novinha, Amanda se interessava pela atuação e pela comédia, então ela começou a fazer aulas de comédia e peças de teatro, ali algumas improvisações e também de participar de algumas peças locais. A Amanda frequentou a Thousand Oaks High School e ao mesmo tempo que ela estava começando ali a sua carreira como atriz, ela teve que equilibrar os seus estudos. A sua paixão pela atuação fez ela procurar oportunidades na área de atuação desde novinha. Então ela fez algumas audições para comerciais de TV e também para programas infantis. Dentre os comerciais de TV que a Amanda fez quando ela era criança, tá um comercial que ela fez para a marca Brunch and Crunch em 1993. They're poppable and handy, for munching they're just dandy. The crunchy chocolate candy, new Nestle Bunch of Crunch. So get your hands on some new Nestle Bunch of Crunch. E ela também participou de um comercial para lançar uma nova linha de bonecas Barbie em 1994. Cutting style, Barbie cutter, long blonde hair. Add some more hair for any style you dare. You can cut it and style it over and over. Long hair like magic, over and over. Cutting style, Barbie, over and over and over and over and over and over. Mas não foi só esses 2 comerciais que a Amanda fez, estima-se que ela tenha feito mais de 20 comerciais ainda durante a sua infância. O carisma da Amanda nos comerciais era incrível, então ela saiu dos comerciais de TV e foi para outras produções. Em 1996, aos 10 anos de idade apenas, Amanda foi descoberta no Comedy Camp. O Comedy Camp, ou campo de comédia, é tipo um acampamento de verão em que os participantes aprendem habilidades ali relacionadas à comédia, como a improvisação, técnicas de escrita, como escrever piadas e também técnicas de atuação cômica. Então, para Amanda, frequentar o Comedy Camp em 1996 com apenas 10 anos de idade foi uma gigantesca oportunidade para poder explorar o seu talento natural para comédia. Maybe I should have skipped that 13th candy bar. My parents are always bugging me to slow down. Take it easy. Take a breather. Hang loose. Chill out. Take a break. Heck, why would I want to take a break at home? That's what I go to school for. Então, naquela época era muito comum que jovens que gostavam de comédia, de atuação, participassem desse tipo de acampamento para poder trabalhar ali o seu talento e treinar novas habilidades. Então, outros atores famosos da comédia também participaram do Comedy Camp, como o Adam Sandler e o Chris Rock. Na noite em que a Amanda fez sua participação lá no Comedy Camp, ela fez muito sucesso por conta do seu carisma natural e chamou a atenção de 2 produtores muito famosos, que eram Brian Robbins e o Dan Schneider.
que também estavam lá no Comedy Camp no mesmo dia, durante a apresentação da Amanda. Então, quem é o Brian Robbins? O Brian Robbins, ele é um produtor, diretor e executivo de televisão e de cinema no geral. Ele é conhecido por ser um cofundador da Awesomeness TV, que é uma empresa de mídia digital focada no público infantil e público adolescente. Mas antes de fundar essa empresa, o Robbins também teve uma carreira ali como ator. Então ele fez algumas aparições em programas de televisão como Head of the Class, além de também ter dirigido vários filmes, incluindo Varsity Blues e Good Burger. E além disso, o Robbins também ocupou cargos de executivo ali, diretor executivo, na Paramount Pictures e na Nickelodeon. O Dan Schneider é um produtor, escritor e também ator, e ele é conhecido por ser o produtor ali de várias séries de televisão que foram muito populares para adolescentes, que foram criadas para Nickelodeon. E aqui são alguns dos programas que o Dan Schneider foi produtor: All That, iCarly, Kenan e Kel, Drake e Josh, Zoey 101 e Victorious. Inclusive, eu cresci assistindo Drake e Josh e eu adorava Drake e Josh, adorava iCarly e não imaginava que Dan Schneider era quem ele era. O Schneider, ele foi muito elogiado pela mídia porque ele tinha um talento natural para criar conteúdo para o público adolescente. E além disso, as pessoas sempre prestigiaram muito Dan Schneider porque ele lançou carreiras de várias estrelas teens que depois tiveram seus próprios programas, como é o caso da Amanda que a gente vê lá na frente. Mas ele também foi alvo de várias controvérsias e críticas que acabaram levando à sua saída da Nickelodeon em 2018. Durante os anos 90 até o começo dos anos 2000, a Nickelodeon fazia um sucesso gigantesco no público infantil e também no público adolescente. Então, durante essa época, essa era de ouro, digamos assim, a Nickelodeon foi um dos principais canais de entretenimento para esse público. Alguns programas como All That, que durou de 1994 até 2005, e Kenan e Kel, que durou de 1996 até 2000, eram uma febre entre os jovens da época e são lembrados até hoje como parte da cultura pop americana. Depois de ter sido descoberta pelo Brian Robbins e também pelo Dan Schneider lá no Comedy Camp em 1996, quando eu tinha apenas 10 anos, a Amanda Bynes estreou na Nickelodeon em 1996, onde ela fez uma participação no programa All That. It's time for Ask Ashley. That's me. Hi, I'm Ashley, and I'm here to answer your letters. Our first letter comes from Tracy Sullivan of Yakima, Washington. Tracy writes, Dear Ashley, that's me. Dear Ashley, my mom always makes peanut butter and jelly sandwiches with the peanut butter on the top and the jelly on the bottom. But I prefer the jelly on the top and the peanut butter on the bottom. What should I do? Well, Tracy, here's a little advice. Turn the stinking sandwich over! The butter's on the top and the jelly's on the... Just turn the stinking sandwich over! Man! Our next letter comes from... E lá ela apresentava algumas sketches cômicas, né? Então o programa era focado mais no público jovem e jovem adulto. Quando a Amanda estreou no All That, o programa já estava na 7ª temporada e ela era muito novinha, ela era uma criança de apenas 10 anos. E mesmo sendo tão novinha, ela logo se destacou e chamou a atenção para ser uma das principais estrelas ali do elenco de All That. Então, quando ela estreou na TV e alcançou um público gigantesco em todo o mundo, Amanda provavelmente estava se sentindo um pouco nervosa, mas também muito feliz de estar realizando o grande sonho de trabalhar com atuação e trabalhar com comédia, e também de poder estar rodeada de várias outras crianças que também faziam parte do elenco do programa de televisão que ela estava estreando. Mas a gente não sabe como eram os bastidores ali dos programas de televisão, e a gente não consegue imaginar como era a pressão de estar atuando ali tão novinha num programa que levava ali conteúdo para milhares de pessoas em todo o mundo. E principalmente a gente não sabe como era a pressão que os produtores colocavam nas crianças naquela época. Eu imagino que não deve ter sido fácil para Amanda lidar com toda essa pressão enquanto ela estava ali tentando conquistar o seu próprio sonho de ser uma atriz. Então, depois do sucesso que ela teve na participação do programa All That, Amanda ganhou seu próprio show na Nickelodeon, seu próprio programa de televisão,
que foi chamada The Amanda Show. O The Amanda Show estreou na Nickelodeon em 1999 e apresentava ali sketches cômicas, né? Pequenas participações de celebridades, sketches musicais e também algumas entrevistas. O The Amanda Show se tornou um grande sucesso e ajudou a solidificar ali o status de uma das grandes celebridades teens do momento para Amanda. Ali no The Amanda Show, Amanda contracenou com o Drake e o Josh Peck, que depois fizeram um spin-off da série que foi o Drake Josh. Você sabia que Drake Josh é um spin-off de The Amanda Show? Eu não sabia, fiquei sabendo enquanto eu tava pesquisando para fazer o roteiro desse vídeo e é bem interessante. Assim como Better Call Saul é um spin-off da série Breaking Bad. O The Amanda Show foi criado, escrito e também produzido pelo Dan Schneider, que também foi o produtor de Drake Josh, iCarly, Zoey 101. Inclusive no documentário Quiet on Set, o Drake relatou que sofria abusos de um dos produtores da série, que é o Brian Peck, durante ali as gravações. Nesse documentário tem várias cenas dos atores sendo colocados em situações extremamente constrangedoras e situações de duplo sentido pelos produtores. E Amanda também foi uma das estrelas teens que passaram por esses momentos extremamente constrangedores. Aos 16 anos, Amanda estava apresentando ali uma das sketches do programa The Amanda Show, e esse quadro se chamava Jacuzzi. Então, na jacuzzi da Amanda, nesse episódio, a Amanda estava dentro da jacuzzi junto com o Dan Schneider. A Amanda estava só de maiô dentro da jacuzzi com o Dan Schneider, mas o Dan Schneider estava vestido. Hi, welcome to my jacuzzi. And my special guest is the executive producer of the main show, Dan Schneider. Hi. Now, you're the executive producer of the show? Yeah, I am the executive producer and I'm the head writer. You actually wrote the words you're saying to them right now? Yes, I actually wrote this whole conversation that we're having right now. Mas ainda assim, essa cena é muito estranha, ver um homem adulto numa jacuzzi com uma adolescente que estava apenas de maiô, gravando um programa que seria transmitido para milhões de pessoas, milhares de países, um programa que era para crianças e adolescentes. O sucesso da Amanda foi gigantesco e ela ganhou vários prêmios por suas participações e pelo programa The Amanda Show. No prêmio Kids' Choice Awards de 2000, a Amanda ganhou o prêmio de atriz favorita porque ela era realmente muito querida pelo público. Porém, sem nenhum motivo aparente, quando The Amanda Show estava no auge em 2002, o programa teve um fim repentinamente. A Nickelodeon divulgou na época e saiu vários portais de notícia na época que partiu de um desejo da Amanda encerrar o programa porque ela estava querendo seguir outros projetos na sua carreira. Inclusive, o próprio Dan Schneider deu uma declaração falando que ele ficou muito surpresa com a decisão da Amanda de cancelar o programa logo no auge. Na época, a Amanda tinha apenas 16 anos de idade e estava ali querendo fazer uma transição de carreira e começar a fazer os seus primeiros filmes. Então, em 2002, a Amanda estreou seu primeiro filme, que é o Big Fat Liar, ao lado do Frank Muniz. Esse filme é um clássico dos anos 2000. Se você viveu essa época, você sabe que foi um extremo sucesso. Eu amo todos os filmes que a Amanda Bynes fez. Um ano depois, em 2003, aos 17 anos de idade, a Amanda Bynes solicitou a emancipação legal dos seus pais um ano antes de completar 18 anos. A emancipação, para quem não sabe, é um processo legal que uma pessoa menor de idade pode solicitar para se tornar legalmente independente e assumir total responsabilidade por si mesma, mesmo antes de atingir a maioridade. Então, a Amanda, ela pediu a emancipação dos seus pais por motivos pessoais e também por motivos profissionais. Então, essa emancipação ela foi concedida e permitiu que a Amanda tivesse maior controle das suas próprias decisões, além de dar a Amanda mais autonomia ali na sua carreira como atriz e também como uma figura pública. Então, só para vocês entenderem, por ela ter conseguido essa emancipação, a Amanda ela podia trabalhar com mais liberdade ali na sua carreira como atriz e também assinar contratos, lidar melhor com as suas finanças sem a necessidade de ter a supervisão dos seus pais. Então isso deu a Amanda uma maior liberdade ali para gerenciar sua própria vida, mas também deu para ela mais responsabilidades com apenas 17 anos. Então, aos 17 anos, ela se tornou a gestora da sua carreira como atriz
e também assumiu total responsabilidade sobre a sua vida pessoal. Então a Amanda, ela teve a ajuda do Dan Schneider quando ela estava nesse processo de solicitar a emancipação legal dos seus pais. O Dan Schneider apoiou a Amanda durante essa solicitação, quando ela tomou essa decisão, e ajudou a Amanda durante todo o processo. Inclusive, Dan deu uma entrevista contando mais detalhes sobre como foi essa etapa de auxiliar a Amanda na emancipação dos seus pais e por que ele fez isso. Então, quando estava rolando esse processo da emancipação, a Amanda se hospedou na casa do Dan e ficou morando com o Dan e a esposa do Dan, que é a Lisa. Porém, é importante lembrar que vários relatos surgiram ao longo dos anos sobre o comportamento do Dan Schneider nos bastidores das gravações, incluindo alegações de que ele era autoritário, muito exigente e pouco profissional durante o trabalho com a equipe. Alguns ex-membros dos elencos dos programas que o Dan Schneider foi produtor alegaram que ele era um profissional muito difícil de se lidar e que ele era intimidador e que isso criava um ambiente de trabalho muito difícil. Então houveram vários rumores e várias acusações de que o Dan Schneider tinha um comportamento muito inapropriado com os jovens que estavam trabalhando com ele ali durante as gravações. O Dan costumava colocar os atores em cenas que tinham duplo sentido e poderiam ser muito constrangedoras. Só que a gente, enquanto pré-adolescentes naquela época, não via toda essa maldade naquelas cenas. Mas hoje, revendo essas cenas, a gente consegue ver que as cenas eram literalmente sexuais. Além disso, o Dan tinha uma proximidade física muito exagerada, o que deixava os atores muito desconfortáveis. She say nice things about me? Because I will tase her if necessary. Uh-oh. I have the taser. We haven't had to use it in a long time, but I said lots of nice things. No, I said nice things about you too. Oh. That's gonna get on TV. What? That's gonna get on TV. O Dan também tinha uma obsessão muito estranha com pés, como nessa cena em que ele fez a Ariana Grande colocar os pés na boca. Uma cena extremamente estranha que foi ao ar pro Victorious, né? O seriado Brilhante Vitória. Eu acho muito estranho uma pessoa ter essas obsessões, colocar os atores nessas situações extremamente constrangedoras, de propósito, para todo mundo ver. Eu não sei o que vocês acham, você pode deixar aqui sua opinião nos comentários. 3 anos depois de conseguir a emancipação legal dos seus pais, a Amanda Bynes gravou um dos melhores filmes, eu acho, da Amanda, que é Ela é o Cara, de 2006, junto com Channing Tatum. É uma história leve e engraçada, uma comédia romântica para adolescentes que eu amo até hoje, e esse filme arrecadou 55 milhões de dólares ao redor de todo o mundo. Porém, a Amanda teve depressão durante as filmagens de Ela é o Cara e ela relatou para Paper Magazine que atuar ali alternando entre personagens femininos e masculinos fez com que ela tivesse uma crise de identidade e deixou ela muito desconfortável durante todas as gravações. E além disso, durante as gravações, a Amanda ouviu falar da pílula Adderall, que estava fazendo muito sucesso entre as atrizes e entre as mulheres da época. Essa pílula seria uma pílula que ajudaria no emagrecimento. Então a Amanda viu ali uma oportunidade de se ver melhor no espelho, já que ela estava com esse distúrbio de imagem e acreditava que estava acima do peso durante as gravações do filme. Amanda não gostava da sua aparência, ela achava que ela estava acima do peso e além disso ela estava tendo essa confusão mental por estar atuando em um personagem masculino e ali trocando para um personagem feminino, então isso mexeu muito com a cabeça dela durante as filmagens do filme. Além de Ela é o Cara, Amanda estreou outros filmes, como Big Fat Liar, que eu falei, que estreou em 2002, Ligeiramente Grávidos, que estreou em 2007, e See the White, que também estreou em 2007. O filme Hairspray foi lançado em 2007 e é um filme no estilo musical. E nesse filme, a Amanda interpreta a personagem Penny Pingleton e contracena ali com vários atores que eram muito famosos na época, inclusive o Zac Efron. O ano de estreia de Hairspray 2007 foi um ano muito controverso em que várias celebridades surtaram aos olhos da mídia. Inclusive Britney Spears,
Paris Hilton e várias outras celebridades tiveram seus surtos noticiados para todo mundo. Então esses eventos ficaram conhecidos como o surto de 2007. A Britney Spears estava enfrentando várias situações com a carreira e também problemas pessoais em 2007, então ela foi vista em várias situações preocupantes naquele ano, incluindo raspar a cabeça em uma barbearia de Los Angeles, atacar o carro de um paparazzi, aquela foto icônica com guarda-chuva, também enfrentar batalhas legais relacionadas à custódia dos seus filhos. Então, a saúde mental e o bem-estar da Britney estava ruim naquela época e isso gerou vários comentários na mídia no mundo inteiro. A Paris Hilton também teve vários incidentes com a polícia em 2007 e todos esses incidentes também foram noticiados nos holofotes da mídia. Ela foi presa por dirigir com sua carteira de motorista suspensa e condenada a 45 dias de prisão por violar a sua liberdade condicional. A Lindsay Lohan também teve vários encontros com a polícia em 2007 e também algumas prisões por dirigir sobre o efeito de álcool e drogas. Toda essa confusão teve uma imensa cobertura da mídia. Em 2007, a Amanda se manteve longe de qualquer tipo de polêmica. Inclusive, ela deu uma entrevista falando que realmente ela não gostava de sair, ela não gostava de beber, falando que naquela época ela estava se mantendo mais caseira, porque ela gostava de ficar mais em casa, longe de qualquer problema. Mas ainda assim, Amanda confirmou depois que ela começou a usar a Maria Joana com 16 anos de idade. Com o passar dos anos, ela foi usando drogas mais pesadas, como Molly e Ecstasy. Além dessas drogas, a Amanda estava ali envolvida com o uso daquela pílula que eu disse, Adderall. Então, na época que ela estava gravando Hairspray, ela lembra de ter visto um artigo numa revista que falava que Adderall era a nova pílula para emagrecer. E ali esse artigo falava que as pessoas, as mulheres, estavam aderindo ao uso dessa pílula para ficarem mais magras. Então a Amanda pensou que ela precisava colocar as mãos nisso, porque, como eu disse, ela não estava se sentindo bem com a própria aparência naquela época. Como vários jovens daquela época, da geração Y, a Amanda disse que conseguiu a receita para a pílula porque ela foi ali num psiquiatra e o psiquiatra deu para ela o relatório de TDAH. Os anos foram se passando e em 2010 foi quando as pessoas começaram a perceber que poderia ter alguma coisa de errado acontecendo com a Amanda. Isso porque no set de filmagem do filme Hall Pass, na primavera de 2010, a Amanda disse que se lembra de estar lá no set de filmagem, de entrar no camarim e de mastigar vários comprimidos de Adderall. Então ela disse, abre aspas, lembro-me de mastigar um monte deles e literalmente ficar desmiolada e não ser capaz de me concentrar em minhas falas ou memorizá-las. Então, durante as filmagens, a Amanda disse que ela olhava para a imagem que ela via ali nas gravações e pensava que ela estava acima do peso e viu seu braço tão gordo que ela só queria correr daquele set e se esconder. Então foi uma mistura de estar tão chapada que ela não conseguia focar nas suas próprias falas e também não gostava da sua aparência. Então toda essa confusão mental levou a Amanda a desistir do filme. Quando ela anunciou a sua desistência do filme, as pessoas começaram a comentar sobre, começaram a falar que talvez a saúde mental da Amanda não estivesse tão bem assim mais. Então, nesse ano de 2010, a Amanda anunciou que estaria se aposentando aos 24 anos de idade apenas, por meio de um tweet. Então ela escreveu, abre aspas, estou me aposentando oficialmente da atuação. Eu gosto muito disso, mas eu parei de fazer filmes. Então agora a gente vai começar a falar sobre os encontros que a Amanda teve com a polícia e como o seu declínio foi noticiado para toda a mídia e foi assistido por milhões de pessoas em todo o mundo. Em 2012, Amanda simplesmente deixou o local do crime e fugiu enquanto o policial estava assinando uma multa para ela. Ela tinha 25 anos quando isso aconteceu e ela simplesmente não quis esperar o policial dar a multa para ela, saiu disparada com o carro em alta velocidade.
Em março de 2012, Amanda foi presa por dirigir alcoolizada. Ela bateu a sua BMW em um carro de polícia, então ela foi acusada de dirigir sob efeito de substâncias, pagou a fiança e foi liberada. Em setembro de 2012, Amanda foi acusada de 2 acusações em que ela colidiu com carros e depois fugiu da cena. Os casos foram resolvidos com as partes ali que foram prejudicadas, os motoristas, mas Amanda negou todas as acusações. Amanda fez uma série de tweets polêmicos, incluindo alguns que acusavam seu pai de abuso e também de implantar um chip no seu cérebro. Inclusive, em outro tweet, Amanda também falou que a Rihanna parecia ser feia tentando ser branca, ao que naquela época a Rihanna se deu o trabalho de responder. Amanda também fez um tweet bastante polêmico em que ela disse que queria que o Drake, E em outros tweets, Amanda pedia para o então presidente Barack Obama para retirar as acusações que a polícia tinha contra ela, mas também fez algumas acusações contra a polícia dos Estados Unidos e contra o sistema judiciário. Nessa época dos tweets da Amanda, as pessoas começaram a comentar de novo sobre ela, sobre como a sua aparência física havia mudado, sobre como ela parecia estar constantemente sob efeito de substâncias ilícitas e sobre o fato de que ela não parecia mais estar em si. Numa entrevista que a Amanda deu para Paper Magazine em 2018, a Amanda se mostrou bastante arrependida pelos seus comportamentos durante os tweets e ela disse que estava muito envergonhada por tudo que ela tinha dito. Então ela disse que não podia voltar no tempo, mas que se pudesse ela voltaria e que sentia muito por ter mentido ou por ter machucado outras pessoas durante os tweets que ela escrevia. Então ela disse que tudo que ela trabalhou para construir, todo o trabalho que ela teve, desde o Comedy Camp até os filmes, foi tudo destruído por conta dos tweets que ela fez. Mas que definitivamente a culpa não era do Twitter, a culpa era dela mesma. Em 23 de maio de 2013, Amanda foi presa novamente sobre a acusação de uso de drogas e por jogar um cachimbo da janela do 36º andar. Ela foi levada para o Hospital Roosevelt para uma avaliação psiquiátrica e ela passou a noite lá naquele hospital e foi ao tribunal no dia seguinte usando a icônica peruca loira, aquele loiro platinado e surrado. Essa foto ficou muito icônica e foi transmitida em vários jornais, em vários portais de notícia. Muitas pessoas começaram a falar novamente sobre o estado de saúde mental da Amanda Bynes. A Amanda disse ao juiz que, na verdade, ela não tinha jogado um objeto para uso de drogas ilícitas e que, na verdade, ela tinha jogado apenas um vaso. E aí, em 25 de maio de 2013, a Amanda acessou novamente o seu Twitter para poder falar para as pessoas que tudo o que estava sendo dito sobre ela, todas aquelas acusações, eram falsas. E, além disso, ela acusou os policiais de abuso sexual, dando um tapa na sua. Logo depois disso, em julho de 2013, Amanda foi detida novamente pela polícia porque ela foi encontrada dormindo no hall de entrada de uns apartamentos em Thousand Oaks, na Califórnia. Então a polícia teve que levá-la novamente para fazer uma nova avaliação psiquiátrica. Então, o que foi noticiado nessa época é que quando a Amanda foi encontrada nesse banco ali na entrada desses apartamentos, ela estava visivelmente bêbada. Então, os moradores desse local pediram para Amanda se acalmar, que eles iam chamar o táxi para poder levá-la de volta para casa. Porém, durante o trajeto de volta para casa, Amanda ficou alterada e disse ao motorista que queria voltar porque não tinha dinheiro para poder pagar pela corrida. Então, ela simplesmente saiu do táxi e voltou de volta para aqueles apartamentos na tentativa de acessar novamente o local. Então, nessa tentativa de invasão, os policiais foram chamados. Ela foi acusada de tentar atear fogo numa calçada durante essa tentativa de invasão. De acordo com uma testemunha ocular, ela tinha colocado fogo num pedaço de roupa, jogado a peça em cima de um tanque de gás. Então, as autoridades foram chamadas, controlaram o fogo e perguntaram para Amanda por que ela tinha feito isso. Então, como ela deu ali respostas muito vagas, eles levaram ela de volta lá para o hospital psiquiátrico. Amanda Bynes allegedly set fire to this driveway in Thousand Oaks and now is being held on a 5150. It was around 8:30 p.m. on Monday night when the fire department responded to a report of a red gas can on fire in a driveway. It was fire in my next neighbor on the driveway.
high like 4 or 5 feet in a different spot. Upon arrival, law enforcement spotted Amanda Bynes standing nearby the flames. A blonde lady sitting over there on the sidewalk for a long time, but not from the face on the other side, so I don't see exactly who was. The homeowner tells us that she was completely shaken up. When I first came out, I was really worried because I didn't know who had done this, and they were asking me if I knew anybody that would do something like that to my driveway, and I don't. Então, nessa época, Amanda estava já com seus 27 anos. Então, em agosto de 2013, um mês depois desse incidente com fogo, Amanda estava enfrentando vários problemas com a sua saúde mental. Então, a sua mãe recebeu uma tutela temporária da filha, que é aquele conservatorship que a Britney Spears passou por um tempo também, na verdade por vários anos, né? Porém, mais tarde, em outubro de 2014, essa tutela se transformou numa tutela permanente. De acordo com essa petição legal na época, o juiz considerou que a atriz ela representava um perigo iminente para a sociedade e também para si mesma. Então, naquela época, também foi relatado que Amanda ainda tinha muito dinheiro e que ela gastava esse dinheiro de uma forma um pouco inconsequente, fazendo compras de joias para alguns desconhecidos e também com drogas, e também com todas as fianças que ela teve que pagar para a polícia nas suas prisões. Então, a sua mãe, Lynn, foi encarregada de supervisionar o patrimônio da filha, que foi avaliado em cerca de 5 milhões no ano de 2014. A mãe dela contratou um profissional médico para poder cuidar da saúde da Amanda e também contratou um gestor financeiro para poder lidar ali com as finanças da filha. Com um conservatorship ou a tutela, Amanda parecia se recuperar aos poucos de todas as prisões pelas quais ela passou. Então, em janeiro de 2014, ela se matriculou numa faculdade de moda. Ela começou a estudar no Fashion Institute of Design and Merchandising. As pessoas que frequentaram esse curso também falaram que Amanda era uma ótima aluna, que ela realmente se importava de estar presente ali nas aulas, que ela se importava em participar. Então, embora Amanda tenha se tornado uma estrela de Hollywood desde muito cedo, ela sempre foi um ícone de moda, então ela sempre gostou muito de moda. Esse curso fazia muito sentido porque era uma chance para Amanda de se reconectar consigo mesma, de melhorar a sua saúde mental no geral. Nesse curso, Amanda teve a oportunidade de estudar diversos aspectos dentro do âmbito da moda, incluindo design de roupas, marketing, merchandising e gestão de marcas. Porém, essa fase boa não durou muito, porque poucos meses depois, em setembro de 2014, Amanda foi presa novamente. Dessa vez porque ela estava dirigindo pela Califórnia sob efeito de substâncias. Ela foi parada pela polícia e quando realizaram um teste ali para saber se ela realmente estava fora de si, o teste positivou, então foi visto que ela estava sob efeito de substâncias. Então, segundo a polícia, Amanda foi parada às 4 da manhã de um domingo, quando ela estava dirigindo pelas ruas de Los Angeles. Ao meio-dia desse mesmo dia, Amanda foi liberada sobre uma fiança de $15 mil. Alguns anos se passaram sem grandes aparições da Amanda na mídia, e em 2020 ela anunciou para todos o seu noivado. Então, no Dia dos Namorados do ano de 2020, Amanda publicou em suas redes sociais que estava noiva e estava muito feliz, e o seu atual noivo naquela época era o Paul Michael. E em maio desse mesmo ano, o casal chocou os fãs e todas as pessoas por divulgar que estavam grávidos. Porém, aparentemente, Amanda não conseguiu levar à frente essa gestação. E logo 2 anos após o anúncio do noivado, o casal anunciou que tinha dado uma pausa no noivado. Então, uma fonte contou que eles ainda eram um casal que se amavam muito, mas que decidiram pausar por tempo indeterminado o noivado e também o planejamento da cerimônia de casamento. Ainda no ano de 2022, a tutela da Amanda teve fim. Essa tutela durou desde 2013 até 2022. Então, a Amanda ficou muito feliz com essa notícia, porque ela realmente teve de volta todo o controle sobre a sua vida, as decisões da sua carreira, as suas finanças, porque o juiz conseguiu verificar que ela poderia estar um pouquinho melhor para poder ter mais controle sobre si mesma e não representar perigo para as outras pessoas ao redor. Então, com essa nova boa fase, Amanda se matriculou em um curso de manicure em outubro de 2022. Na verdade, ela se matriculou num curso de cosmetologia para poder seguir a carreira de manicure. Ela até postou alguns vídeos na internet anunciando isso. Nos Estados Unidos, aparentemente, existe um teste para saber se você realmente está apta a exercer a profissão de manicure.
Mas a Amanda postou que ela não tinha sido aprovada nesse teste, mas queria estudar para poder tentar novamente. Então, depois de passar por todo o turbilhão que foi o abuso de substâncias ilícitas, o abuso de bebida, Amanda se viu novamente numa boa fase quando ela se matriculou no curso de moda, teve a sua tutela de volta e se matriculou nesse novo curso para se tornar manicure. Eu acredito que não seja vergonha você se tornar manicure depois de ter sido uma estrela de Hollywood. Essa é a minha opinião, não sei o que você acha. Mas eu acho que muitas pessoas viram essa decisão da Amanda Bynes se tornar uma manicure com maus olhos. Mas a decisão da Amanda de postar isso para todo mundo ver, inclusive de postar que ela tinha sido reprovada e que estava tentando de novo, particularmente para mim foi uma decisão muito corajosa. Para mim, ela queria mostrar para as pessoas que ela podia não ter conseguido daquela vez, mas que ela ia tentar de novo para poder se reerguer. Porém, Amanda teve algumas recaídas e em março de 2023 ela foi vista andando nua. No dia 19 de março de 2023, Amanda foi vista andando nua pelas ruas de Los Angeles, um pouco descompensada, um pouco fora de si. Ela estava pedindo ajuda aos motoristas que estavam passando ali pela rua, afirmando que ela estava passando por um episódio de psicose. Então, ela foi internada novamente numa clínica psiquiátrica. Os pais da Amanda foram questionados se eles consideravam em voltar com a tutela da Amanda depois dela ter sido vista andando nua pelas ruas, mas os pais disseram que não consideravam isso, achavam que não era necessário voltar com a tutela naquele momento. Alguns meses depois desse episódio, em outubro de 2023, Amanda anunciou seu novo podcast. Então, no final do ano de 2023, foi lançado no YouTube e no Spotify o primeiro episódio do podcast da Amanda. E durante o podcast, ela tinha a companhia do Paul Siemiński. O Paul Siemiński é um amigo que Amanda conheceu durante um dos seus tratamentos psiquiátricos. Nesse primeiro episódio, a Amanda e o Paul entrevistaram a Dahlia Moth, que é uma modelo e também tatuadora de Los Angeles. Hi everyone, welcome to Amanda Bynes and Paul Siemiński, the podcast. Today we are welcoming Dahlia Moth on our show. Hi everyone. Nice. Hello everybody. Hi, I am Paul, and welcome to our beautiful guest, Dahlia. Hello, hi, how are you guys doing today? Oh my god, we are doing fabulously. It is so good to have you here. Thank you so much for being on our show. Thank you, so excited to be here. Okay, awesome. Are you ready for the questions? I think so. Okay, great. Our first question for you, Dahlia, is what do you do for work and what inspired you to be in that industry? Okay, so I'm a tattoo artist. I do microrealism as well as gothic realism. I kind of do a little bit of everything just to keep it fun and so I don't get kind of bored. And originally I was a model and I didn't really like the message that I was sending with that. It's not a very beneficial thing to the community and society, so I wanted to do something that was a little bit better and beneficial for society. So I wanted to do tattooing. That's super rad. That's incredible. Então, os dois falaram que o começo do podcast era para realmente entrevistar ali alguns amigos que eles tinham em comum, para depois começar a entrevistar as celebridades. Agora vamos voltar um pouquinho a falar sobre o relacionamento da Amanda com o Dan Schneider, que foi exposto no último documentário que foi lançado, que se chama Quiet on Set, que eu comentei com vocês durante esse vídeo. Então as pessoas começaram a relembrar como era o relacionamento da Amanda com o Dan durante ali as gravações dos programas da Nickelodeon. Então o relacionamento dos dois era um relacionamento muito próximo, porém também era um relacionamento estranho. Embora Amanda não tenha participado desse documentário, muitas outras pessoas se manifestaram sobre o comportamento do Dan Schneider durante as gravações. O que as pessoas falaram é que o relacionamento dos dois, como os dois eram muito próximos, isso contribuiu para o sucesso da Amanda e também para o sucesso dos programas do Dan. Porém, existe uma teoria da conspiração que fala sobre o motivo da Amanda ter saído da Nickelodeon e ter cancelado o seu programa The Amanda Show enquanto ele estava no auge. Então, essa teoria está ligada à conta do Twitter, que era supostamente da Amanda, em que ela aparecia para as pessoas como Ashley Banks. Nessa conta, Ashley Banks tweetava sobre experiências que ela tinha e ela realmente falava que ela era a Amanda Bynes. Inclusive, ela chegou a postar ali a sua carteira de motorista nessa conta para poder comprovar que ela realmente era Amanda Bynes. Então, um dos tweets que voltaram à tona com esse documentário Quiet on Set foi um tweet em que essa conta, Ashley Banks, comentou o seguinte: imagine ter 13 anos e ter um aborto, pois o seu próprio chefe te engravidou.
Então, como esse tweet voltou à tona com esse documentário, ele já era um tweet bastante polêmico e voltou à tona com o lançamento do documentário, com as pessoas falando sobre a postura do Dan Schneider. Algumas pessoas, inclusive lá no TikTok, trouxeram à tona um vídeo muito estranho. Então, nessa cena, numa das sketches do programa The Amanda Show, um vendedor de salgadinho passa e pergunta o que a Amanda estava fazendo. Então, a Amanda responde, eu tô no meio de um programa de TV. E aí esse vendedor pergunta, tá, mas você tá com o estômago vazio? Então, a Amanda aceita comprar o que esse vendedor estava vendendo ali naquele momento, que seria os pretzels. E aí o vendedor responde uma coisa extremamente estranha e muito macabra, na minha opinião. Ele vira pra Amanda e fala, se você comprar 400, você leva um bebê de graça. E aí ele simplesmente entrega um bebê pra ela. Nessa época, Amanda tinha apenas 13 anos de idade e ela parecia visivelmente desconfortável por estar segurando um bebê. Então as pessoas começaram a assimilar essa cena com esse tweet que a Amanda fez. Imagine ter 13 anos de idade e fazer um aborto porque o seu próprio chefe te engravidou. As pessoas começaram a conectar tudo isso ao Dan Schneider, que estava sendo exposto nesse documentário. E então, nessa teoria, tudo fazia sentido, todas as peças se encaixavam. Aparentemente, ela tinha esse relacionamento próximo com Dan Schneider e supostamente esse relacionamento se tornou próximo demais e ali numa violação ele acabou supostamente nessa teoria engravidando Amanda aos 13 anos. Então, eles zombaram dessa situação toda do aborto. Supostamente, tá? Apenas uma teoria que eu tô comentando com vocês. Eles podem ter zombado dessa situação toda nessa cena específica em que o vendedor fala que se ela comprar 400 salgadinhos, ela leva um bebê de graça. Então, entrega um bebê ali na mão da Amanda, que parece estar extremamente desconfortável naquela cena. É extremamente estranho, até porque não tem conexão nenhuma, porque entregar um bebê numa cena em que você está vendendo salgadinhos para uma criança de 13 anos. Qual o motivo de se entregar um bebê para uma criança de 13 anos numa cena em que se está sendo vendido salgadinhos? Qual a conexão? Então, eu realmente não sei se realmente tudo isso aconteceu, se essa teoria é realmente verdade. Mas, sinceramente, eu não consigo desacreditar totalmente. O que você acha dessa teoria? Deixa aqui nos comentários se você acha que realmente pode ter acontecido isso. Agora, aos 38 anos de idade, Amanda já passou por muita coisa. As últimas notícias são de que Amanda ainda está lutando com a depressão, lutando com a sua saúde mental e que está tentando ali se virar novamente e iniciar a sua carreira como manicure. Hey Hillary, it's Amanda Bynes here. I wanted to thank you so much for saying I'm gonna be an amazing manicurist. That means a lot to me. I cannot wait to get my license. I'm so excited to start doing nails. I hope you'll come to my nail salon when I get my license. That would be great. I would love to meet you. And to answer your question, what was my favorite film or TV project that I worked on? I would probably say What I Like About You. That TV show was super fun. I loved working with Jenny Garth and Leslie Grossman, Wesley Jonathan, and Simon Rex. It was such a great experience, so that would probably be my favorite project that I worked on. Thanks again for asking me to make a video for you. Have a great day. Então, pra mim, a minha opinião é que realmente não importa se você já foi um dia milionário e hoje precisa trabalhar fazendo unhas. O importante é mesmo que você esteja bem e consiga viver bem consigo mesma e psicologicamente bem também. Mas mesmo assim, eu ainda me pergunto se essa última teoria da gravidez é realmente verdade e fico me perguntando por que será que a Amanda não aceitou participar do documentário. Eu realmente não sei, é muito estranho pra mim a cena do bebê com os tweets da Ashley Banks. Mas eu quero saber o que você acha sobre essa teoria e também sobre toda a trajetória da Amanda Bynes. Pode deixar aqui nos comentários. Bom, é isso. Essa é a história, toda a trajetória e todas as polêmicas e teorias que rondam a Amanda Bynes. Não esqueça de se inscrever no canal e de comentar assuntos para os próximos vídeos aqui. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!